Olá, eu sou a professora Karen Cristiane Campa, professora da Rede Municipal de Ensino de Araucária. Hoje atuo no DAP, Departamento de Articulação Pedagógica, auxiliando em atividades relacionadas à educação ambiental e ao meio ambiente. No dia de hoje, daremos continuidade ao curso de formação continuada Hortas Urbanas Escolares com a aula 3, com a temática Princípios de Agroecologia e Reconexão com a Ancestralidade. Espero que todos tenham um ótimo curso. Olá, eu sou a Clecida Cruz Martins, professora da Rede Municipal de Educação de Araucária, atuo no Departamento de Articulação Pedagógica e faço parte da Rede de Mulheres Negras do Paraná. Também sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre agroecologia e ancestralidade. Os objetivos do nosso curso, então, são compreender que a agroecologia corresponde a sistemas agrícolas sustentáveis que integrem princípios ecológicos, sociais e econômicos, com o desenvolvimento de práticas agrícolas que sejam ecologicamente equilibradas, socialmente justas e também economicamente viáveis. A inscrição e a frequência do curso Hortas Escolares Urbanas estão disponíveis no portal Educação Araucária, no link acima da tela. A frequência e a postagem da atividade assíncrona pode ser efetuada até um mês após a formação. Então, hoje é dia 26 de setembro, vocês podem postar a atividade até o dia 28 de outubro. Então, após vocês assistirem ao curso, vocês podem também acessar a pasta no Google Drive com material complementar, que vai auxiliá-los, então, em atividades de agroecologia e ancestralidade no ambiente escolar. Tem vários materiais que vocês podem acessar com algumas práticas da agroecologia no contexto escolar. Então, são textos, são PDFs de apostilas que foram realizadas com o objetivo de auxiliar professores no contexto escolar, do CEMEI, para que vocês possam, então, desenvolver atividades vinculadas aos conceitos de agroecologia que nós vimos na formação de hoje. A agroecologia, ela possui uma legislação vigente. Então, em 2017, foi criada a Lei 13.565, que institui o dia 3 de outubro como o Dia Nacional da Agroecologia. Vamos parar para pensar um pouquinho? Vocês já pensaram quais os impactos ambientais da produção dos nossos alimentos no nosso dia a dia? Essa foi uma pergunta que surgiu na década de 60 até a década de 80, nesse período de tempo, pensando em questões relacionadas, então, à grande produção de alimentos agrícolas, tanto no mundo quanto no Brasil. Pensando, então, em articular a produção agrícola a práticas sustentáveis. Então, a agroecologia, ela é nesse contexto. Pensando, então, como a agroecologia, como nós podemos definir a agroecologia? Podemos definir, então, como um modelo agrícola comprometido sobre a produção de alimentos, que vai integrar, então, princípios ecológicos com o objetivo de alcançar a sustentabilidade social e econômica em harmonia com o meio ambiente, abordando, então, de forma justa, ética e, inclusive, vinculada, então, à questão economicamente viável, priorizando principalmente a produção de alimentos de forma familiar, então, a agricultura familiar e camponesa, e também com as suas formas de organização. A gente não pode deixar de pensar aqui nas comunidades tradicionais, com a sua vinculação da agricultura, seu conhecimento da utilização do uso da terra. Então, por isso que a professora Clecida daqui a pouquinho vai falar com vocês sobre esse manejo ancestral, reconectando com a ancestralidade, porque são práticas agrícolas vinculadas às comunidades indígenas, às comunidades ribeirinhas, às comunidades quilombolas, trazendo então esse conhecer, esse saber sobre o manejo do uso da terra.
A agroecologia, ela surge como um contraponto à Revolução Verde, que utilizava agrotóxicos em larga escala. Então, ela veio a partir da Segunda Guerra Mundial, né, entre o contexto que eu falei para vocês ali, a partir da década de 60 até 1980, onde houve um grande número de agrotóxicos e também máquinas. Então, nesse contexto surge a agroecologia, pensando em também em trazer a produção agrícola de forma sustentável. Então, a agroecologia, ela vai ter três principais pontos a serem abordados. O primeiro é a questão econômica. Então, a produção continua de forma eficiente, mas associando essa produção de alimentos vinculada a questões sociais, pensando então entre essa simbiose com o meio ambiente, a agricultura, a comunidade, priorizando também a preservação dos recursos naturais. Então, esses três pontos são muito importantes na agroecologia. A questão econômica, vinculada à produção de alimentos, gerando renda, garantindo os direitos das comunidades, principalmente vinculadas ali à economia sustentável, à economia, então, à produção familiar, e vinculada também à questão ambiental, dando então um respeito ao meio ambiente. Então, esses três pontos são muito importantes no que diz respeito à agroecologia. Então, é pensar então em princípios de produção de alimentos, integrando então a questão da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, com a legislação que nós vimos de 2017, o dia 3 de outubro foi instituído como Dia Nacional da Agroecologia, e esse dia ele faz referência então a uma importante ambientalista que nós vamos ver a seguir sobre a sua importância para a agroecologia no Brasil. Para nós definirmos o conceito de agroecologia, nós temos que pensar numa complexidade de ações. Então, podemos dizer que a agroecologia seria uma abordagem que integra conhecimentos científicos em várias áreas do conhecimento. Quais áreas? Agronômicos, veterinários, zootécnicos, ecológicos, sociais, econômicos e antropológicos, aos conhecimentos populares para a compreensão de uma avaliação e implementação de sistemas agrícolas, com vistas à sustentabilidade. Então, não se trata, portanto, de uma prática específica ou um sistema próprio de produção. É um sistema, então, como nós vimos, alinhando então conhecimentos científicos a conhecimentos populares, pensando sempre nas questões relacionadas à sustentabilidade e também à proteção do meio ambiente. A agroecologia no Brasil, ela é praticada por várias comunidades tradicionais, tais como as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas e outras comunidades vinculadas aos povos tradicionais. Ela é uma manifestação também da agricultura familiar, dos assentamentos e acampamentos relacionados à reforma agrária, que também adotaram essa prática pensando em equilibrar o meio ambiente. Então, a ideia é fazer com que as pessoas tenham o seu sustento por meio da terra, mas sem deixar de pensar sempre relacionando a esses saberes tradicionais das comunidades tradicionais, pensando no equilíbrio do meio ambiente, pensando na preservação dos biomas. A agroecologia, ela possibilita uma aproximação entre o produtor e o consumidor, tornando então essas relações de consumo mais justas, mais solidárias, porque a agroecologia ela se manifesta em feiras comunitárias e também pelo programa da alimentação escolar, que é o PENAI, onde muito das nossas hortaliças, das nossas verduras e frutas provém da alimentação escolar aqui de Araucária mesmo. Então, seria um exemplo. Então, as feiras ao ar livre, as feiras comunitárias,
favorece então a agroecologia no Brasil, pensando então sempre em relações de respeito ao meio ambiente. Como vimos, a agroecologia, ela vai na contramão então da agricultura dita convencional, tanto em nível global quanto em nível local, pensando então em questões relacionadas à qualidade de vida, às inundações, degradação do solo, colapso da biodiversidade, desnutrição e obesidade. Então, pensando como uma alternativa a esse modo de produção, surge a agroecologia. E ela possui alguns princípios básicos que a gente vai conversar um pouquinho agora. Pensando sempre, primeiramente, na recuperação e conservação da vida e da biodiversidade existente no planeta. Pensando também na questão, como vimos no encontro passado, sobre o direito da alimentação humana, o alimento saudável, né? Então, contribuir para essa segurança alimentar, essa segurança nutricional, pensando em questões relacionadas das pessoas ao acesso ao alimento, contribuindo então para a qualidade de vida do ser humano, né? Pensando em questões relacionadas à educação, a hábitos alimentares saudáveis, adequados, a saúde, cultura, lazer, enfrentando também toda e qualquer forma de violência, preconceito e racismo, promovendo desta forma, então, relações justas e de equidade, promovendo a organização social de todas as pessoas e é daquelas que muitas vezes têm seus direitos negados, como mulheres, juventudes, população LGBTQIA+, priorizando então a relação direta do consumidor com as famílias que plantam, né? Então, o pequeno agricultor, a agricultura familiar, assim como nós vemos também aqui em Araucária, a alimentação de nossas crianças, dos CMEs, das escolas, sendo garantida uma alimentação saudável, adequada por meio da agricultura familiar, pelo programa PENAI, Programa de Alimentação Escolar. Então, esses são os princípios básicos, né, da agroecologia, pensando em todas essas questões. Então, como nós vimos, né, ela pensa em tanto em questões sociais, econômicas e também vinculadas à qualidade de vida, ao direito humano, né, pensando no meio ambiente de forma holística. Então, com o objetivo de promover a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e sistemas alimentares saudáveis em todo o mundo, então a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela instituiu 10 princípios fundamentais da agroecologia, que são então, portanto, a diversidade, a cocriação e compartilhamento de conhecimento, sinergias, eficiência, reciclagem, resiliência, valores humanos e sociais, cultura e tradições alimentares, governança responsável e a economia circular e solidária. Então, existem várias possibilidades de utilização do que a gente viu no nosso encontro hoje, pensando no contexto escolar, no nosso CMEI. Então, a gente pode fazer atividades relacionadas a um circuito ecológico, né? Então, o primeiro desenho mostra isso, né? Uma ciranda criativa, onde podem ser desenvolvidas várias atividades para a utilização, então, dos princípios da agroecologia. Pensando também em espaços acolhedores para essas crianças, para esses estudantes, pensando em espaços da natureza brincante, onde eu posso desenvolver, por exemplo, pincéis com galinhos de árvores que possam então ser utilizados para práticas de arte. Eu posso pensar em contações de histórias, onde as crianças também são envolvidas na contação de história, vinculadas à questão da sustentabilidade, ao meio ambiente. Eu posso fazer atividades onde as crianças são os guardiões das sementes, trabalhando também os conceitos de sementes crioulas. Eu posso fazer também várias brincadeiras com elementos da natureza. Nós temos no Conectar, né, vídeos da professora Jaqueline e da professora Josimara com a utilização
de elementos da natureza para a confecção de tintas naturais. Então, existem várias propostas pedagógicas que podem ser vinculadas. Eu posso falar da Mãe da Natureza, da Gaia, eu posso falar também, eu utilizar, fazer murais sensoriais com elementos da natureza, as folhas, os galhos. Eu posso fazer a prática da Caixa da Natureza, onde as crianças são movidas a observar o contexto ao redor, o que é o meio ambiente, onde está o meio ambiente, né? Estimulando então as crianças a realizar atividades de observação do meio ambiente, como é o parque onde elas brincam, qual é o contexto da rua, da escola, que elementos da natureza estão presentes nessas no percurso dela à escola, por exemplo, né? Então, além também da horta, né? Que são práticas que estão voltadas no contexto das famílias e também no contexto escolar, né? Qual que é a diferença da alface que eu como na escola sem a utilização de agrotóxicos ou a alface que vem da economia da agricultura domiciliar é diferente da alface que eu compro do supermercado? Qual que é a diferença, né, de manejo desse alimento? Então, várias atividades podem ser desenvolvidas para fazer as crianças refletirem sobre o contexto ambiental, refletirem sobre a questão dos agrotóxicos, né? Então, por exemplo, nas crianças lá de quarto, quintos anos, que eu já posso falar então sobre as práticas agrícolas e o manejo do maquinário agrícola, qual é a diferença de uma grande produção de grãos e comparando então essa produção de uma economia, de uma agricultura familiar, qual é a diferença? Qual é a qualidade desse alimento, né? Então, várias reflexões podem surgir por meio de atividades que promovam então a reflexão das crianças, pensando então nesse contexto de como é o produto que eu compro do mercado e qual é a qualidade desse produto que veio sem a inserção de agrotóxicos, né? Então, são várias possibilidades, né? E como eu falei para vocês também, nós temos ali o material complementar com várias atividades que vocês podem reproduzir ou ir adaptar também, né? No contexto escolar. As propostas pedagógicas com a temática da alimentação saudável são diversas e muito interessantes. Desde a educação infantil, no próprio CMEI, várias atividades de manuseio dos alimentos, de degustação, quando a criança tem um contato com a alimentação in natura, promove então aprendizagens. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas fotos que demonstram algumas atividades que são possíveis de serem realizadas com os nossos estudantes, com as nossas crianças. Então, a produção de saladas diferenciadas, que os próprios estudantes, as próprias crianças vão ter contato com o alimento in natura, picolés de frutas. A gente também pode desenvolver degustação de alimentos in natura que não são tão comuns para as crianças, como algumas frutas, que talvez eles não tenham tanto contato, né? Fugindo um pouquinho da maçã, fugindo um pouquinho da banana. Então, semáforo da alimentação, pesquisa com as famílias sobre os hábitos alimentares, pesquisa com os estudantes, entrevistas com os estudantes, com profissionais da própria unidade, referentes ao consumo de frutas, referente ao consumo de legumes, de hortaliças. Várias atividades, então, podem ser realizadas para desenvolver, então, esse contato com a alimentação saudável. Essa tela agora fala sobre as habilidades da BNCC que contemplam a agroecologia, os princípios da agroecologia. São só alguns exemplos, né? Mas a gente pode adaptar os conceitos e os princípios da agroecologia na educação infantil e também no ensino fundamental. Eu trouxe para vocês 3 habilidades aqui, uma de ciências de terceiro ano e 2 de geografia, só para ilustrar realmente que a questão da agroecologia ela está presente sim no nosso documento norteador, que é a BNCC. Claro que cabe também ao professor adaptar as suas práticas, né, vinculadas a essas habilidades. Então, por exemplo, ali em ciências, habilidade 10, identificar os diferentes usos de solo. Então, é importante que a criança pense, né, de onde vem o alimento que chega até a minha mesa? Qual que é a diferença da horta da casa da minha avó, da grande produção de agricultura, por exemplo? O que os agrotóxicos interferem no alimento que eu vou utilizar, minha família utiliza?
né? Minha família consome. Então, fazer as crianças pensarem de forma crítica mesmo, essa reflexão, como é esse alimento que chega à minha mesa? Como que ele é? Ele é de origem, ele é orgânico? Ele tem agrotóxicos? Qual é a diferença, né? E também trouxe duas habilidades ali de geografia, para pensar então sobre essa questão do trabalho, né? Porque como a gente vê, a agroecologia, ela está vinculada a questões sociais. Então, como a agroecologia, como o desenvolvimento de maquinário agrícola interferiu nas produções dos alimentos? Que benefícios ela trouxe para a questão de produção, mas que consequências ela trouxe para a questão ambiental? O que os agrotóxicos, os fertilizantes, eles geram no meio ambiente, né? Qual é o vínculo do meio ambiente com essa produção agrícola de larga escala? Qual que é a diferença, né? Então, fazer várias discussões com as crianças, pensando nessa questão tanto na geração de emprego, quanto na geração de consequências para os recursos naturais. O que acontece com a água utilizada na agricultura? Né? A gente já sabe que a agricultura utiliza grande parte da água. E como que essa água é devolvida para o ambiente após a utilização desses fertilizantes, desses produtos agrotóxicos, né? E quais são as consequências para o ser humano? Né? A gente também pode fazer discussões relacionadas ao uso dos transgênicos. Né? Será que nós consumimos alimentos transgênicos? Quais são as consequências desses alimentos, a utilização, o consumo desses alimentos para a saúde humana? Então, vários pontos que podem ser, então, discutidos com os estudantes em práticas críticas, reflexivas, né, pensando nesses preceitos, nesses conceitos de agroecologia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Cristine e a professora Marili, que juntas realizamos na Semana Pedagógica de 2024 essa formação para os profissionais da Rede Municipal de Educação de Araucária. Então, parte dessa formação e dessa conversa de hoje já foi realizada em uma oficina que teve esse mesmo tema. Esse nosso momento de hoje, ele conta com o amparo legal do disposto pela Lei 10.639 de 2003 e pela Lei 11.645 de 2008, que alteram o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao fazer a inserção do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nos estabelecimentos de ensino. Então, essa legislação ela nos traz, né, a importância de dialogarmos e valorizarmos todos os saberes, principalmente os que foram promovidos pela população negra, pela população africana e pela população indígena que vive nesse território. E nesse sentido, quando a gente dialoga sobre o espaço da horta escolar, nós estamos também dialogando sobre educação e relações étnico-raciais. O município de Araucária possui uma legislação própria que trata do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas nossas unidades de ensino. Além dessa legislação, nós temos o Programa de Horta Urbana Escolar, que também possui uma legislação própria. Ambas legislações, elas dialogam no sentido de promover a valorização da comunidade escolar e os saberes que são produzidos por essa comunidade. Então, esse programa de horta urbana escolar, ele trabalha e tem, né, como objetivo promover a valorização desses saberes, dos saberes ancestrais, que é o saber da avó, da mãe, do bisavô, do tio, da avó, daquele mais velho que eu tenho na minha comunidade. Esse momento destinado a pensar a horta escolar também coloca uma possibilidade dessa comunidade pensar as suas vivências, as suas práticas. É um momento também de escuta, do contato com a terra, né, que possibilita essa integração também, essa valorização de saberes. É um momento de escuta. E nessa sociedade que a gente vive hoje, esses momentos têm se tornado cada vez mais ricos. Então é o momento da gente pensar nas espécies, o que a gente vai plantar, se é uma flor, se é uma planta medicinal, se é uma verdura, uma hortaliça. Então é o momento da gente dialogar e pensar conjuntamente em como esse espaço ele vai ser realizado.
o momento de se pensar e construir essa horta escolar ou comunitária envolvem os valores civilizatórios afro-brasileiros, pois neste momento a gente tem a integração de vários desses elementos, como a memória, a ludicidade, a oralidade, a circularidade, a religiosidade, a corporeidade, a musicalidade e o cooperativismo, principalmente que estão vinculados aí aos saberes que são promovidos pelos nossos mais velhos. Então é um momento de escuta, de contato entre pessoas que são para além de professores e estudantes. A gente envolve, né, outros setores da nossa comunidade escolar. Então isso também está vinculado a esses valores civilizatórios afro-brasileiros. Como esse trabalho de construção da horta e de manutenção dessa horta envolve toda essa comunidade, a gente também não vai ter o mesmo modelo de horta para todas as escolas, para todos os CMEs, para todos os centros e para todas as comunidades. Essa horta, ela também vai ser construída considerando a especificidade de cada território, inclusive porque nós temos unidades escolares que não possuem, né, um espaço próprio para a construção dessa horta. Então, o pensar em como fazer esse trabalho também vai exigir, né, da gente conhecer o nosso espaço. Então, a gente não tem uma receita pronta, né, para colocar para todas as unidades educacionais. Cada unidade vai ter que pensar na sua própria realidade. Para demonstrar essas diferentes realidades que nós temos, a professora Cristine, então, fez o registro de algumas hortas que nós temos nas nossas unidades de ensino. Então, a gente pode verificar, né, pelas fotos, que cada unidade também faz o seu trabalho e constrói a sua horta considerando a sua realidade e o seu contexto. Uma questão importante nesse trabalho também envolve a valorização do cultivo orgânico, visto que nós também estamos trabalhando com crianças e precisamos repensar essa nossa ação, né, enquanto vivência de sujeitos mesmo, que precisa ser o quê? Uma ação mais consciente, mais sustentável e que garanta a continuidade da nossa espécie nesse plano. Então, isso também é um diálogo que, no momento de construção e pensar essa horta, a gente precisa fazer com as crianças. Então, é valorizar o cultivo orgânico dessas plantas, sem veneno, sem agrotóxico, né? Pensar também nos efeitos que esses fertilizantes podem causar na nossa saúde. Pensar nessa alimentação saudável, né? Que eu estou me alimentando daquilo que eu estou plantando. Então, isso também é muito importante que seja transmitido para as nossas crianças no momento de se pensar na construção dessa horta. Nas reflexões com os estudantes, é importante salientar que esse trabalho do cultivo orgânico, ele é desenvolvido principalmente pela agroecologia e por produtores vinculados à agricultura familiar e aos movimentos sociais. Então, essa preocupação da produção de uma alimentação saudável, do cuidado com a terra e com a natureza, é exercido principalmente por essas famílias que têm, juntamente no trabalho em cooperação, essa preocupação de garantir, através dessa produção sustentável, né, a nossa existência nesse plano com mais qualidade de vida. Nessa conversa com os estudantes, também é importante que ocorra a valorização dos trabalhadores que atuam nessa produção de alimentos orgânicos, visto que eles estão preocupados com a saúde de todo um planeta, não somente com os aspectos da sua individualidade. Então, a gente precisa também apresentar isso para as nossas crianças e estudantes, né? E, se possível, conhecer um desses espaços, fazer uma visita a uma horta comunitária que tenha como os princípios da agroecologia, que trabalhe com o cultivo de alimentos orgânicos, conhecer a história dessas famílias,
né? Como que se dá essa relação da família com a terra, perceber que esses elementos, muitas vezes, eles são transmitidos, esses conhecimentos, de forma oral e principalmente de geração para geração. Então, foi a minha avó, foi o meu tio, foi a minha mãe que me ensinou, né? Então, como que se dá essa relação desta família com aquele espaço, com esse território? Então, é importante, né, que a gente visite uma horta que tem uma produção de alimentos orgânicos com as crianças para perceber também, além dos elementos da produção do alimento, né, do cultivo com a terra, dessa relação que a pessoa, que o produtor, que o trabalhador tem com esse espaço, né? Aqui também nós deixamos alguns dos principais benefícios da agroecologia que estão, inclusive, e foram, né, abordados pela própria Organização das Nações Unidas para a Alimentação. E um dos principais benefícios é a questão da possibilidade de dialogarmos diretamente com a nossa saúde, né? É a nossa saúde de forma integral. Então, um dos principais benefícios da agroecologia, né, dessa produção de diferentes espécies, desse cuidado mais sustentável com a terra, também permite o fortalecimento, né, de termos um bem-estar, né, enquanto pessoas. Outro elemento que pode ser abordado nessas reflexões e nesse planejamento da construção dessa horta trata da permacultura, que é a ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis que evoluem naturalmente em relacionamentos dinâmicos e renováveis com o ambiente ao seu redor, que congrega o saber científico com o tradicional popular e visa, é claro, a nossa permanência como espécie na Terra. Então, a permacultura também traz essa valorização do saber tradicional e do saber popular, que é transmitido como de geração para geração, entrando novamente nessa questão da ancestralidade e da linguagem oral, que é tão valorizada pelos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas. Nesse sentido da ancestralidade, da valorização dos saberes dessa comunidade, nós destacamos a questão das avós, dos bisavós, né, dos povos e comunidades tradicionais, dos ribeirinhos, né, dos indígenas, das diferentes tipos de horta que também são organizadas e produzidas a partir da relação desses grupos com o seu território. Então, quando a gente conversa com um grupo indígena aqui do sul do Brasil, né, do Paraná, a forma e o manejo do cultivo dessa horta é diferente de um grupo indígena que está lá no Amazonas, que está no Pará. Então, cada grupo e comunidade vai ter uma relação diferente com o território. E esses grupos, nesse momento dessa conversa, dessa escuta, o que a gente percebe? Que esses grupos trazem toda a sua produção de forma sustentável, numa relação harmoniosa entre a natureza e o homem, né? E nessas conversas e nessa escuta também é visível que boa parte desse trabalho ele ocorre a partir das mãos da mulher. Então a mulher é uma figura extremamente importante nesse cultivo e cuidado com a horta. Na construção dessa horta, então, além da valorização dos saberes dos povos originários, das comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas, nós temos também o diálogo que envolve o saber, né, das mais velhas, que tratam principalmente do cuidado com o outro, que é o cultivo de plantas medicinais. Então, esse espaço também traz essa transmissão de saberes que nós podemos, né, executar na forma de conhecer essa planta
de forma a valorizar um saber popular e tradicional, mas também podemos investigar com a criança os princípios ativos que envolvem essa planta, né, e trabalhar de forma científica. Inclusive, analisando, né, como que alguns princípios ativos se tornam medicamentos e a gente consegue encontrar na farmácia, né? Então, é importante também pensar e refletir sobre essa produção da indústria farmacêutica e como que isso, né, vem ganhando força nessa sociedade atual. Uma outra reflexão possível trata também do uso das plantas e ervas medicinais em rituais religiosos, né, o que é feito por várias religiões. No entanto, né, em algumas religiões essas práticas são bem vistas e não têm um olhar pejorativo. Já em outras, principalmente nas religiões de matriz africana e nas religiões indígenas, a gente tem esse olhar pejorativo sobre, por exemplo, o processo de defumação, né? E esse processo também de defumação, ele envolve, né, o saber da planta, do processo que envolve a defumação e são diferentes defumações, né? Então, é um conhecimento que a gente também pode dialogar com as nossas crianças a partir dessa perspectiva ancestral de valorização desse saber dos mais velhos e dos povos e comunidades indígenas e quilombolas, com a ciência, né, no formato que a gente tem hoje. Então, a gente também pode tentar fazer essa aproximação e essa integração dos saberes e vincular isso também ao componente de ensino religioso. E para encerrar essa nossa reflexão, eu vou deixar, né, uma mensagem de um mestre griot que se chama Nego Bispo, que muito nos ensinou, né, e muito nos vem ensinando sobre essa perspectiva do respeito e do cuidado e da valorização da terra e dos saberes ancestrais. Então, gratidão pela escuta, encontro vocês em um próximo momento. A atividade assíncrona 3, referente então a essa formação de hoje, ela está disponível pelo link acima ou pelo QR Code. Tanto faz, vocês podem acessar. Vocês têm até o dia 28 de outubro para acessar, fazer a atividade 3, responder o formulário, vincular uma atividade que a gente pede. Então, vocês têm um mês, então, após essa formação, para que vocês tenham tempo hábil para a execução da atividade, para garantir também para vocês a certificação. Gostaria de deixar o meu contato para qualquer dúvida, qualquer sugestão. Então, o e-mail do departamento, o meu e-mail também e o telefone do departamento. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode entrar em contato que terei o prazer de ajudá-los e auxiliá-los. Obrigada a todos.